para ficar registrado a partir de agora. Então, eu já fiz toda a minha apresentação aqui, em resumo, eu falei um pouco da minha formação e dos trabalhos que eu desenvolvo como professor do Instituto Federal da Paraíba e os trabalhos que eu já desenvolvi aqui no meu mestrado, como produto educacional desenvolvido na área de avaliação, utilizando a TRI em avaliações internas, avaliações de pequena escala. Tá? E apresentei também o meu grupo de foguetes, o GEASP, que a gente trabalha aí com estudos tanto para participação de competições, como também para desenvolvimento de melhorias e utilização dos foguetes em prol da sociedade. Tá bom? Pessoal, eu acredito que vocês já tenham dado uma olhada lá na plataforma, no Moodle. Eu preparei já a primeira semana, e aí o que foi combinado com a professora Renata, que é a outra professora da outra disciplina que vocês vão estar fazendo concomitante a essa, de metodologia, é que esses encontros eles seriam alternados, né? No primeiro momento, a gente teria encontros semanais. Toda semana vocês teriam 2 encontros, um de metodologia e um outro encontro da disciplina da professora Renata, mas diante do pedido de vocês, os tutores nos apresentaram essa demanda e solicitaram que esses encontros fossem alternados. Confirma? É isso mesmo? Boa noite, professor. É isso mesmo. Pronto, joia. Então, a gente acatou esse pedido de vocês, tá? Então, nós vamos fazer nossos encontros alternados. Como esses encontros vão ser alternados, eles acabam que também vão exigir da gente um pouco mais de densidade nos conteúdos, já que a gente vai ter que estar trabalhando no encontro os conteúdos, ou pelo menos tentando abranger o máximo possível os conteúdos que seriam de 2 semanas, tá? Não significa dizer que nós vamos liberar esses conteúdos, 2 conteúdos por semana. Não, esses conteúdos eles vão continuar sendo liberados semanalmente. Mas nós vamos abordar, até para que vocês tenham a oportunidade de trabalhar esse conteúdo, não só através de leituras, não só através de sugestões de vídeos, mas também para que a gente possa ter esse contato com os conteúdos que estão lá apontados na ementa, tá? Então, por exemplo, esse nosso primeiro encontro, ele seria, se fossem encontros semanais, apenas um encontro de apresentação. Mas como nós não vamos nos encontrar na próxima semana, em que na próxima semana eu vou liberar o primeiro assunto, então eu preciso já hoje tratar desse primeiro assunto para que vocês não fiquem a depender apenas das leituras e dos vídeos que estão sugeridos lá na plataforma, tá? Então, nesse primeiro momento, eu liberei só a apresentação, onde vocês devem ter visto lá, em que eu pedi 2 coisinhas para vocês. Nenhuma dessas 2 coisas compõe aquela avaliação virtual que vocês têm que realizar, né? Como vocês sabem, a nota de vocês são compostas por 4 notas obrigatórias, 3 avaliações virtuais e uma avaliação presencial. Essa atividade que está lá já disponível, ela não compõe nenhuma dessas notas, mas ela vai começar a contabilizar aqueles 30 pontos extra que nós podemos somar à média de vocês no final da disciplina, tá? Então, quem realizar aquela apresentação no fórum e quem fez também a participação lá na nuvem de palavras, que eu vou já apresentar aqui para vocês, já tem aí contabilizado a primeira participação que vai de forma qualitativa, tá? Qualitativa não, de forma quantitativa, vai fazer parte aí dessa pontuação dos 30 pontos no final da disciplina, beleza? Então, a primeira atividade que vai contabilizar nota como avaliação virtual, ela vai ser a partir da semana que vem, que vai contabilizar os 100 pontos, beleza? Todo mundo entendeu essa parte? Ok, né? Entendi, professor. Eu até gostaria de ressaltar que eu gostei muito dessa parte de assim, abordar os 2 temas em uma semana, apesar de ser um pouquinho corrido, mas eu pelo menos senti um pouco de dificuldade no módulo passado, da gente acabar não vendo algumas coisas, justamente por essa questão do tempo. Então, agradeço muito por esse apanhado assim, dos conteúdos que você vai fazer, mesmo não tendo conteúdo específico daquela semana. Pronto, então você está elogiando.
ficou melhor dessa forma, não é isso? Pronto, joia, beleza. Eu acreditava também que seria assim, para vocês não ficarem também soltos só dependendo dessas leituras, tá bom? Então, assim, como a gente tem uma densidade maior de conteúdo, talvez hoje, como a gente está tendo essa apresentação, primeiro contato e tudo mais, eu acabo me empolgando um pouco, falando também, vocês vão perceber que é uma característica minha isso, mas nós vamos tentar aqui abordar, pelo menos de forma abrangente, de forma bem completa, não aprofundada, porque esse aprofundamento vocês vão fazer através da leitura do material que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma a partir da semana que vem, tá? Mas a gente vai tentar abordar aí todo o assunto para que pelo menos alguma coisa a gente possa já dar o start aí na nossa conversa nesse momento síncrono, tá bom? Eu tinha preparado aqui, a gente tem aí algumas mãos levantadas, Keldina. Professor, eu queria saber o seguinte, se quem não respondeu ainda, né, a questão lá da nuvem, quem ainda não fez a apresentação, se pode fazer. Até domingo. Até domingo? Pronto, tá certo. Porque as nossas atividades elas vão ter esse tempo disponível. Apesar do nosso encontro ser no meio da semana, ele é proposital. É justamente para a gente disponibilizar o material na segunda. Quem tiver oportunidade, no seu tempo, claro, na sua logística e do seu dia a dia, de já pegar esse material entre segunda, terça e quarta-feira, já vai vir para o encontro com algumas dúvidas para a gente discutir, para a gente comentar. E quem não teve a oportunidade, assiste pelo menos a aula, né, o encontro síncrono, seja ele de forma síncrona ou a gravação, mas pode ainda terminar o final da semana realizando essa atividade que vai estar disponibilizada até domingo, tá? Mas quando for domingo, às 23h59, a gente encerra para poder ter o fechamento daquela semana. Para na segunda-feira, a gente dar início ao próximo conteúdo da semana seguinte, tá? Mas sempre de segunda a domingo, você pode realizar a atividade daquela semana em qualquer dia, qualquer horário, qualquer lugar que você tiver à disposição, tá bom? Ok? Pessoal, eu já deixei aqui compartilhado aqui até vocês do slide. A Keldy não levantou a mão novamente. Pode falar, Keldy. Foi sem querer, professor. É minha filha que está aqui, mais eu. Tudo bem, tranquilo. Ela está na especialização, eu sei como é. Hoje eu tive a sorte aqui de estar só também, mas daqui a pouco chega 2 comedorzinhos de rapadura aqui, talvez morrendo de fome, vão já querer jantar, mas a gente vai aproveitando aqui o nosso tempo. Vamos lá. Então, pessoal, eu tinha preparado aqui para apresentar para vocês a nuvem de palavras, em que eu já tenho aqui como ela se encontra hoje, onde eu disponibilizei para vocês aquele primeiro vídeo, né, digamos assim, de início dos nossos trabalhos, em que eu nem vou dar muito spoiler desse vídeo, porque eu acredito que muitos da turma ainda não tiveram a oportunidade de assistir, mas é um vídeo sensacional. Primeiro, pela temática que ele aborda, é uma temática muito atual, é uma temática que vem sendo trabalhado muito no nosso dia a dia como professor da área de ciências e matemática, que é o nosso papel como professor, não só em sala de aula, mas diante da sociedade. E o mais curioso daquele vídeo, não sei se vocês perceberam, quem assistiu, é que aquele vídeo ele foi feito, aquela palestra, ela foi ministrada antes da pandemia. Vocês perceberam isso? Que essa palestra ela foi realizada em 2019 e que muitas coisas que são apresentadas naquela palestra, elas vieram a acontecer mais fortemente ao longo da pandemia, como a questão do negacionismo, como a questão das publicações de fake news. Ele, inclusive, usa a nomenclatura fake news na palestra dele. Então, é quase como uma comprovação de que aquele professor estaria fazendo previsões a curto prazo de coisas que estavam tendendo a acontecer, estavam prestes a acontecer no ano seguinte, né? Então, foi uma palestra que aconteceu em 2019. No ano seguinte, veio a pandemia 2020 e aquele boom de informações, de fake news, de distorções da ciência, aconteceram ao longo daquele período. Então, é uma palestra muito interessante
que ela tem esse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. O papel do professor, não só na sala de aula, mas diante da sociedade, de trazer a informação e de combater a desinformação, que nós sabemos aí que com o avanço das redes sociais, com o avanço da tecnologia, vem ganhando muita força e muitas vezes a gente vem fazendo aquele trabalho de formiguinha, né, no boca a boca, fazendo ali aquela tentativa de corrigir e de não distorcer as informações, mas que é um trabalho muito difícil, porque o algoritmo das redes sociais é uma coisa que a gente vai trabalhar na outra disciplina, que é a disciplina de tecnologia no ensino de ciência e matemática. O algoritmo ele trabalha muito mais em prol de dar abrangência para as informações que tem um maior público do que aquelas informações que tenham um teor de conteúdo verídico, um teor de conteúdo fundamentado em conhecimento, né? Então, é uma coisa aí que a gente precisa, como professor de ciências e matemática, estar preparado e estar a postos para estar constantemente combatendo. É um papel social que nós, professores de física, química, biologia e matemática, temos que assumir diante da sociedade, tá? Tá, Emanuel, sem problema. Mas deixa eu ver aqui a dúvida do Francisco. Na semana que tivemos atividades, o mesmo material será cobrado na prova presencial. Bom, a ideia é que na prova presencial a gente cobre todo o conteúdo da ementa, certo? Então, a gente vai adquirindo, a gente vai acumulando conhecimento, esse conhecimento ele vai sendo avaliado gradualmente nas atividades online, e aí na prova presencial nós vamos ter a abordagem de todo o conhecimento que vai estar lá. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao calendário, eu acredito que sim, ou se tiveram até a oportunidade de ver o calendário, mas a nossa prova presencial, ela está marcada para o dia 14 de dezembro. E nós ainda temos uma semana de aula após o dia 14 de dezembro. Então, foi combinado, só para complementar aí a resposta do Francisco, foi combinado com a professora Renata que para que a gente tivesse quantidade de encontros... Olha aí, o Francisco ligou o microfone, se quiser falar, Francisco. Deixa eu só concluir aqui, aí você fala. Para que a gente tivesse quantidade de encontros iguais, eu vou ficar com as semanas ímpares. Então, eu vou ter essa primeira semana, a terceira e a quinta, tá? A professora Renata vai ficar com as semanas pares. A segunda semana, a quarta e a sexta. Na sétima semana, que é a semana que antecede a prova presencial, a gente vai fazer um encontro, né? Não vão ser 2 encontros. No mesmo encontro, nós vamos estar juntos, eu e a professora Renata, dando um direcionamento, tirando dúvidas, fazendo revisão e esclarecendo os conteúdos para a prova presencial. Então, a gente já vai ter visto, a ideia é que a gente já tenha trabalhado todo o conteúdo da ementa até lá, e no encontro da semana 7, vamos estar eu e a professora Renata comentando e esclarecendo dúvidas sobre a prova presencial. E na semana 8, a gente vai fazer o fechamento. Talvez não seja necessário nem a gente marcar um encontro, mas caso seja, a gente marca. Mas a semana final vai ser a semana de fechamento das atividades, de quem atrasou ou não conseguiu entregar alguma atividade possa ir colocar todas em dia para que a gente possa fechar as notas de vocês. Tá certo? Então, respondendo aí ao Francisco. Emanuel perguntou o seguinte: toda semana terá materiais e atividades para fazer? Sim e não, né? A gente vai fazer as atividades valendo nota naquela semana que a gente vai ter encontro síncrono, com exceção desse primeiro, tá? Então, nós vamos ter encontros, a gente está tendo esse primeiro encontro síncrono. Eu já vou disponibilizar segunda-feira a primeira atividade, como vão ser 3 encontros síncronos, são 3 atividades online, valendo nota, tá certo? Então, para cada semana que nós vamos ter um encontro síncrono, vai ter uma atividade valendo nota. As outras semanas, as atividades não vão ser valendo a nota de 0 a 100, mas vai ser aquela atividade complementar dos 30 pontos, caso você precise daquela ajudinha final para passar na disciplina, para ser aprovado na disciplina.
Ok, Emanuel? Ficou claro? Entendido? Beleza. Qualquer dúvida pode perguntar, beleza? Bom, então, nesse primeiro momento, aquele vídeo ele tinha essa importância de mostrar a vocês, né, o nosso papel como professor e algumas dificuldades que o Brasil, então não só a nossa região, que eu acredito até que se for feito um estudo mais específico por área, na nossa região Nordeste e até mesmo o estado da Paraíba, a gente tem dificuldades bem maiores do que outras regiões do Brasil, mas a gente já deu para ter uma noção, através do vídeo, as dificuldades que nós temos em termos de resultado de avaliações internacionais quanto ao conhecimento de ciências e matemática. E cabe a nós, professores, tentarmos, no nosso trabalho de formiguinha, cada um na sua escola, cada um com seu grupo de alunos, tentar fazer o máximo possível para que a gente possa reverter essa situação. Não é uma situação em que a gente consegue reverter a curto prazo, mas em algum momento nós temos que começar. E alguém tem que começar a fazer algo para reverter essa situação. Então não adianta a gente ficar sempre esperando vir do governo a solução, esperando um grupo de professores tomar a iniciativa, se eu tenho o poder das minhas turmas, o poder da minha sala, o poder da minha disciplina, de tentar fazer algo para melhorar aquilo, então por que não já começar? Ah, Giovanni, mas não vai fazer tanta diferença. Vai fazer a diferença para você, inicialmente, e para os seus alunos. Por mais que não faça a diferença em termos de resultados nacionais, né, a nível nacional, mas pelo menos para o aprendizado da sua turma, para o aprendizado do seu grupo de alunos, você vai sim estar fazendo diferença. E isso, em primeiro momento, é o que mais importa, tá? Então, a gente pega esse resultado geral para ver como está a realidade no Brasil diante de outros países e a gente pega aquilo e assume o compromisso e a responsabilidade com os nossos alunos de fazer o nosso melhor, de fazer o nosso máximo para que, pelo menos aquele grupo de alunos, a gente tenha um aprendizado muito mais significativo do que aquele ensino tradicional, aquele ensino só de o professor está ali passando um monte de conteúdo, o aluno memoriza, decora aquele conteúdo e reproduz na prova aquilo que o professor gostaria que o aluno reproduzisse. Hoje em dia a gente sabe que o ensino é muito mais do que isso, tá? Então a ideia daquela palestra é puxar essa reflexão de vocês no início da nossa disciplina. Bom, eu vou começar aqui então a apresentar os slides, que eles já estão aqui disponíveis. Vocês conseguem ver a tela compartilhada com a capa do slide. Só confirma aí rapidinho para a gente começar a trabalhar com eles. Pronto. Então, como vocês podem ver, o nosso curso é Ensino de Ciência e Matemática, especialização em Ensino de Ciência e Matemática, em Educação à Distância, né, no modelo à distância, ministrado aí, oferecido pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB. E a nossa disciplina é Metodologia e Didática no Ensino de Ciências e Matemática. Sou professor mestre Giovanni Almeida Pessoa, como já me apresentei, e aí nós vamos começar aqui a mostrar um pouco do que nós temos de ementa para a nossa disciplina. Vocês devem ter já esse material à disposição de vocês, está lá no site do curso, mas em linhas gerais a gente vai trabalhar com a resolução de problemas. Essa resolução de problemas, apesar de ser um assunto bastante trabalhado e bastante abordado especificamente na matemática, mas a gente consegue sim fazer a utilização dessas teorias da resolução de problemas também em outras áreas de conhecimento, como a física, a química e, por que não, a biologia também, tá certo? Então, a gente consegue adaptar o que a gente vai ver mais direcionado para a matemática, mas também na área das ciências. Logo em seguida, a gente vai ver a parte de modelagem matemática. Também vamos trabalhar com jogos e uso da história como recurso didático metodológico para o ensino de ciências da natureza e matemática. Tá? Então, como eu disse, uma das minhas áreas de conhecimento é a gamificação, que esse termo ele já foi traduzido de forma mais digamos, qualificada, né, para a nossa língua, onde a gente pode sim chamar de jogos e não significa necessariamente dizer que você vai levar um jogo para a sala de aula. Mas gamificar uma aula significa utilizar a teoria de jogos
em qualquer área, seja na área de ensino, seja na área administrativa, seja na área do marketing, seja em qualquer área que você possa imaginar. E aí eu vou falar um pouco mais quando a gente for trabalhar com esse assunto. Também vamos ver um pouco da didática francesa, laboratório de ensino e material didático manipulativo no ensino e aprendizagem de ciência da natureza e matemática, a etnomatemática e etnociências, e o estudo da Base Nacional Comum Curricular, a nossa famosa BNCC, que veio em substituição, alguns chamam de complementação, mas que na realidade é uma substituição dos antigos PCN, né, que nós utilizávamos aí na minha época de graduação, por exemplo. Hoje nós temos a BNCC, tanto para o ensino fundamental 2 como para o ensino médio, nas áreas de ciência da natureza e matemática, tá certo? Seguindo em diante, nós vamos ver o primeiro tema, como primeiro tema, a parte de resolução de problemas, tá? Essa resolução de problemas, ela é algo que vem sendo trabalhado, que vem sendo abordado de formas diferentes ao longo da história do ensino, tanto de matemática como de ciências, mais especificamente aí de física, química, que é onde nós temos problemáticas a serem resolvidas nos diversos assuntos, tá? Mas a forma com que essa resolução de problemas ela vem sendo tratada, ela tem diversas abordagens, diversas teorias, diversas definições. Então, nós temos aí a separação das eras, né? Em que nós tínhamos a matemática trabalhada por repetição, então, aquela memorização da tabuada, em que o aluno ficava ali repetindo, 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 até gravar aquele assunto e considerar que ali ele aprendeu aquele conteúdo. Aí depois vem a matemática por compreensão, e nós temos hoje a matemática moderna, que utiliza aí outras didáticas, outras metodologias de ensino e aprendizagem, tá? Dentro da resolução de problemas, a gente pode ter essa interpretação, essa definição baseada em diversas abordagens, como, por exemplo, a resolução de problemas como uma meta. A gente pode tratar essa resolução de problemas como uma meta para aquele aluno com o intuito de fazer com que o aluno aprenda a resolver esses problemas. Ou seja, a resolução é a principal razão para o estudo dos conteúdos matemáticos. Então, o aluno ele estuda matemática, estuda física com esse objetivo, com essa meta, resolver problemas, tá? Então, essa é uma abordagem, é uma das interpretações para resolução de problemas, tá? Deixa eu só ver se eu consigo aqui minimizar a apresentação para eu conseguir ver vocês. Não estou conseguindo. Deixa eu ver. Eu fico aqui tentando visualizar vocês e não consigo. Todo tempo não consegui não. Bom, vamos lá então, seguir aqui em diante. A outra forma de abordagem da teoria de resolução de problemas é como um processo, e aí nesse caso já se prioriza o ensino de técnicas, de procedimentos e de estratégias específicas que vão efetivamente contribuir para a resolução dos problemas. Ou seja, a resolução de problemas já não é mais um objetivo, mas sim o processo da aprendizagem. Então, o aluno estuda matemática, estuda física, com o intuito de aprender a resolver o problema, e não com o intuito de resolver o problema, entendeu? Essa é uma das abordagens que é utilizada. E a outra abordagem seria como habilidade básica, ou seja, nesse caso é quando se exige de todos os alunos o domínio das possíveis alternativas de resolução, tidas como competências mínimas para o desenvolvimento dos estudos. Isso, por exemplo, é como é tratado a resolução de problemas lá nos antigos PCN, né? O que nós trabalhávamos até antes do surgimento aí das BNCCs, tá? Então, essas são três abordagens que os teóricos da área de ensino e matemática abordam a parte de resolução de problemas. Mas nós vamos focar na nossa disciplina uma quarta abordagem, que é a resolução de problemas como uma metodologia de ensino. Então, a resolução de problemas ela não vai ser a meta da nossa abordagem, não vai ser a nossa meta de ensino, ela não vai ser o processo de ensino e nem vai ser a habilidade exigida dos alunos. Mas nós vamos utilizar a resolução de problemas como metodologia de ensino.
Então, nós vamos, por exemplo, dentro dessa metodologia, propor que o aluno crie problemas. A partir do momento em que o aluno cria um problema envolvendo aquele conteúdo que está sendo trabalhado, ele está aprendendo. Ele pode também, através da teoria de resolução de problemas, ele pode fazer a análise da resolução do problema que ele acabou de resolver. Então, essa análise, diante de aplicação de uma outra problemática, diante de uma generalização desse assunto, dessa temática, faz com que o ensino-aprendizado ele seja muito mais significativo do que a utilização da resolução de problemas simplesmente como uma meta, como um processo ou como uma habilidade básica exigida, tá? Essa metodologia, a resolução de problemas como uma metodologia de ensino, ela pode efetivamente colaborar para o aprimoramento das ações educativas escolares relacionadas ao desenvolvimento da prática pedagógica, não só da matemática, como também da física, da química, da biologia, das ciências como um todo. E possibilitar aos alunos a oportunidade da aquisição de aprendizagens que sejam relevantes e realmente significativas, como eu mencionei para vocês, tá? Então, é uma estratégia, digamos assim, muito mais eficaz de utilizar a teoria de resolução de problemas do que simplesmente como uma meta, como um processo ou como uma habilidade mínima exigida, tá? Então, como eu disse, estou destacando aqui, a metodologia, a abordagem que nós vamos tratar durante o nosso curso. Quais são as possibilidades de atuação dos alunos diante dessa resolução de problemas? Bom, de acordo com o Mendes, né, 2009, metodológica para desenvolver o ensino, a aprendizagem de matemática que pode contribuir para a formação de um estudante autônomo, ou seja, o aluno ele vai adquirir a autonomia no seu aprendizado, ele vai ter a capacidade da resolução de um dos problemas envolvendo aquele conteúdo abordado, conseguir aplicar em diversas outras variações daquele problema. Então, isso cria uma autonomia no aluno. Também vai desenvolver a criatividade do aluno, né? Vai permitir que o aluno ele consiga ser muito mais criativo, porque de posse daquele problema, que muitas vezes tem diversas soluções, ele pode desenvolver uma solução que até mesmo o professor não pensou naquela solução, né? Então, ele desenvolve também a criatividade do aluno e que tem a iniciativa de aprender e que vai paulatinamente se aprimorando nos saberes matemática e tomando consciência das possibilidades que tais saberes lhe proporcionam e das suas responsabilidades sociais como cidadão. Então, já fugindo aqui um pouquinho da nossa temática, a gente vai ter agora, domingo, a aplicação do Enem, por exemplo, e a própria redação, né, a própria produção textual que vem sendo trabalhada no Enem para solução de problemas sociais. Então, a gente vê aí a teoria da resolução de problemas sendo aplicada dentro da própria língua portuguesa, dentro da própria produção textual, tá? Então, é uma teoria, uma metodologia de ensino bastante eficaz e já utilizada não só na matemática, como em outras áreas de conhecimento, inclusive a língua portuguesa. Então, como é que o aluno ele pode atuar nessa metodologia de ensino? Ele pode usar uma abordagem de resolução de problemas para investigar, compreender o conteúdo. Ele pode formular problemas a partir de situações matemáticas do dia a dia. O próprio aluno ele pode formular esses problemas e, quando ele formula, ele está aí desenvolvendo a sua criatividade e aprimorando ainda mais o conhecimento adquirido. Ele pode desenvolver e aplicar estratégias para resolver uma grande variedade de problemas envolvendo aquele mesmo assunto. Verificar e interpretar resultados, comparando-os com o problema original, né? Então, ele pode ver resultados de outras problemáticas, comparando com o resultado que ele obteve ali daquele problema inicial, mudando aí as variáveis, mudando aí os valores. Pode adquirir a confiança para usar a matemática de forma significativa, de forma significante. Generalizar soluções e estratégias para novas situações problemáticas. Então, ele deixa de utilizar a resolução de problemas como um mecanismo de aprendizagem, como um mecanismo de resolver o problema em si, tá? Mas ele passa a ter a capacidade de, se apropriando daquela estratégia de resolução, adaptar e utilizar em outras problemáticas também, tá bom?
É importante a gente diferenciar os conceitos de problemas e exercícios, né? Nós temos, dentro da área de ensino de ciências e matemática, essas duas nomenclaturas, esses dois termos que são utilizados. Muitas vezes a gente confunde, a gente usa no nosso dia a dia, na prática docente, esses termos como sinônimos, mas que na realidade eles não são, tá? Existe uma diferença entre eles, e aqui nós temos algumas dessas diferenças. Nos exercícios, por exemplo, o aluno, ao ler o exercício proposto, ele consegue identificar imediatamente no que consiste aquele exercício e a forma de responder. Então, por exemplo, quando você põe lá uma lista de operações matemáticas para exercitar, para mecanizar a resolução daquele mecanismo, daquela operação matemática, aquilo não é um problema, aquilo é um exercício, tá? Enquanto que nos problemas é muito mais difícil identificar, assim como também resolver e até interpretar a situação que está sendo proposta, tá? Então, o aluno ele não vê de cara o que está sendo proposto. E eu costumo dizer para os meus alunos, professores, nós não conseguimos ensinar um aluno a resolver um problema, apesar de existirem estratégias de resolução de problemas, mas não tem uma técnica própria para se resolver qualquer tipo de problema. Então, a melhor forma de se aprender a resolver problemas é praticando, é resolvendo. Então, o que eu digo para eles é o seguinte, não existe problema difícil, né? O que existe são problemas que você nunca viu antes. Então, quando ele se depara com um problema matemático, um problema de física, que é a minha área, que ele não consegue resolver de cara, só o fato de ele estar lendo, tentando interpretar e criar estratégias na sua cabeça de resolver aquele problema, ele já está aprendendo. Por mais que ele não consiga, de fato, resolver o problema, chegar ao resultado final, mas a leitura, o pensamento nesse problema e a tentativa de criar estratégias para resolver aquele problema já faz parte do aprendizado. E aí, quando o professor, em sala de aula, vai ensinar um aluno a resolver aquele problema e, junto com eles, resolver o problema em sala de aula, ele começa a fazer as ligações mentais daquelas estratégias que ele tentou elaborar quando ele estava sozinho tentando resolver o problema com aquilo que o professor está apresentando. E aí é muito mais fácil para quando ele pega uma variação desse problema com mudanças de valores, mudança de uma situação, mudança simples de situação, ele conseguir ligar aquilo que ele aprendeu a esse novo problema, do que se ele não tivesse tido nenhum contato anteriormente, tá? Então, é muito importante essa metodologia na relação ensino-aprendizagem. Uma outra diferença que nós temos de exercício para problema é que o exercício tem como objetivo a aplicação de forma mecânica do conhecimento e dos algoritmos já adquiridos e fáceis de identificar. Então, aquela mecanizaçãozinha de executar uma conta, de aplicação de fórmula, de identificação de um conceito, isso é um exercício, tá? Já no problema, nós temos como objetivo o aluno buscar, investigar, utilizar a intuição e aprofundar os conhecimentos e até elaborar uma estratégia para a resolução. Então, ela é muito mais complexa, muito mais abrangente e exige muito mais habilidade e competência do aluno, que são dois termos que são utilizados na atual BNCC, aí na substituição dos PCNs, do que uma simples resolução de exercícios. Cuidado, eu não estou sugerindo que os problemas são mais importantes do que os exercícios. Os dois são importantes, os dois têm a sua importância na relação ensino-aprendizagem. A gente não pode já sugerir ao aluno a resolução de problemas sem ele ter ainda adquirido, sem ele ter sedimentado o conhecimento na sua cabeça. Então, para isso, é importante os exercícios, é importante ele praticar, ele mecanizar a resolução e a aplicação dos algoritmos da álgebra, da aritmética. Mas após essa aquisição, é importante também que ele desenvolva essa habilidade da resolução de problemas, tá? Seguindo aqui nas diferenças entre exercícios e problemas, nós temos aqui os exercícios como geralmente exigindo pouco tempo de resolução. Então, o aluno vê, já sabe o que tem que fazer. Se ele sabe fazer, ele vai lá e faz, tá? E a gente consegue até prever o tempo que o aluno tem para resolver aquilo. Então, quando a gente põe lá uma operaçãozinha matemática, a gente sabe que o aluno vai resolver ali
em 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, enfim. Já na resolução de problemas, exige um tempo maior, porque ele precisa interpretar, precisa mentalizar a problemática e precisa criar estratégias para resolver aquele problema, tá? E esse tempo, ele é imprevisível, então a gente não consegue prever quanto tempo o aluno tem para resolver esse problema. Nos exercícios, ele não costuma envolver afetos. É interessante que quando a gente fala isso a primeira vez, parece que esses afetos são algo sentimental. Eu vou criar um carinho pelo exercício. Não, não é isso. É porque na resolução de problemas, o aluno, durante a resolução, ele cria sentimentos como aflição, como empolgação, quando ele consegue resolver aquele problema, como frustração. Então, os exercícios, muitas vezes, eles não desenvolvem esses afetos, né? essa criação desses sentimentos. Já na resolução de problemas, ao longo da resolução de um problema, o aluno ele passa por esses momentos de aflição, angústia, satisfação, né? E até mesmo entusiasmo quando ele vai chegando e vai vendo que o problema está sendo resolvido. Ainda trazendo algumas diferenças, os exercícios geralmente eles são questões fechadas, não significa dizer que elas são com alternativas, tá? Mas só tem um resultado, só tem uma resposta. Já os problemas muitas vezes existe a possibilidade de ter mais de uma resposta, de ter mais de uma solução, tá? Como, por exemplo, a proposta de redação do Enem, ela dá uma situação problema e os alunos vão dar soluções para aquele problema. E ali não tem uma solução certa ou uma solução errada. Nós podemos ter várias soluções certas para o mesmo problema. A mesma coisa pode acontecer na matemática, na física, química e biologia. Nos exercícios, eles são muito mais abundantes, a gente consegue encontrar em muito maior quantidade nos livros didáticos, enquanto que os problemas eles costumam ser em menor quantidade, porque assim como eles têm a dificuldade na execução, eles também têm a dificuldade da elaboração. Não é nada fácil elaborar um problema de boa qualidade, tá? E aí no meu estudo, no meu mestrado, que envolveu a parte de avaliação, a gente também estudou um pouco a respeito da elaboração de itens, né? Que são a elaboração de questões, que são assim chamadas, dentro da teoria de resposta ao item. E aí existem alguns conceitos, algumas teorias, algumas taxonomias que devem ser aplicadas na elaboração desses itens para que o item seja considerado um item bem elaborado na visão da TRI, tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Tá dando para acompanhar direitinho? Tá rápido? Tá longo? Não sei se vocês conseguem ver aí a quantidade de slides, mas se estão vendo, não se assustem, tá? Essa quantidade de slides é para o curso todo. Eu já estou montando os slides dos próximos encontros, então a gente não vai trabalhar hoje com 38 slides. Eu estou no 8º ainda, mas 38 slides são para a nossa disciplina como um todo, tá certo? Porque eu vou montar um material só, um PDF só, para disponibilizar para vocês esses slides, para que vocês possam acompanhar depois de forma assíncrona, tá bom? Então vamos lá. Seguindo em diante, nós vamos agora ver quais são os tipos de problema matemático conforme Stancanelli, 2007, tá? Que está lá dentro das referências bibliográficas que eu vou disponibilizar para vocês também quando eu disponibilizar esse material lá na plataforma. Ele classifica os problemas matemáticos em 2 grupos, como não convencionais e convencionais, tá? Quando vocês forem fazer a leitura do material, vocês vão ter lá as definições bem direitinho, que eu não vou aprofundar tanto, nem trazer exemplos agora, mas no material que eu disponibilizei para vocês está bem direitinho, bem mastigadinho, com exemplos, e eu tenho certeza que vocês, com a leitura, vão conseguir compreender bem a diferença entre esses 2 tipos de problemas matemáticos. Os não convencionais são problemas, eles podem ainda ser subdivididos em problemas sem solução, problemas com mais de uma solução, problemas com excesso de dados e problemas de lógica. E os convencionais não têm subdivisões, mas são problemas que não são problemas, porque envolvem uma situação, envolvem uma estratégia de resolução, não é um exercício mecanizado, mas são problemas que exigem uma linha de raciocínio menor. Tá? Então, exemplo, Maria tem 3 figurinhas e comprou mais 2 pacotes em que cada pacote vem 5 figurinhas. Quantas figurinhas ao todo Maria ficou após essa compra?
veja que não tem nenhuma exigência de um conhecimento mais específico, né, mais detalhado a respeito disso, uma estratégia de resolução. É um problema sim, mas é um problema mais simples e que o aluno vai lá e só executa lá as operações matemáticas básicas de soma, multiplicação, e ele consegue chegar ao resultado do problema. Já as não convencionais, elas incluem aí até problemas sem solução, tá? Então, muitas vezes, eles são apresentados para o aluno só com o intuito de ele pensar, de ele refletir sobre aquele problema, mas que é um problema que, por exemplo, pode não ter solução, tá? E isso desenvolve no aluno a capacidade de situações que acontecem no nosso dia a dia, situações sociais, de problemáticas ambientais, que ainda não existem solução, mas pelo menos estimulam a criatividade e estimulam aí o raciocínio do aluno quando submetido a esse problema. Claro que ele não espera que aquele problema não tenha solução, mas ele pode, ao identificar que não tem a solução, chegar a essa conclusão e pelo menos o problema teve esse intuito de estimular a criatividade e raciocínio do aluno no tema abordado. Nós temos ainda o Dante, 2009, classificando os problemas de outra forma. Ele já classifica os problemas em 4 tipos, como problemas padrões, processos ou heurísticos, de aplicação ou quebra-cabeça, que aí deve se assemelhar bastante lá aos não convencionais de lógica que o outro autor mencionou, tá? Esses problemas padrões, ele ainda subdivide em simples e compostos, tá? Que lá no material vocês vão encontrar bem detalhadamente, bem separadinho, tanto exemplos como também as definições desses tipos de problema de acordo com Dante. E aí, chegando no nosso, talvez, mais famoso e mais moderno teórico na parte de resolução de problemas, George Polya, em 2006, ele desenvolveu aí uma estratégia proposta para a resolução desses problemas. Então, segundo Polya, ele propõe 4 fases para a resolução de problema. A primeira fase seria a fase de compreensão do problema, então o aluno faz a leitura, e aí é importante a parte da língua portuguesa abordada nesse momento, porque se o aluno ele não sabe não só decodificar as letras e as palavras, mas também interpretar o que está sendo ali dito, ele vai ter dificuldade em compreender, e aí para ele conseguir compreender, entra a parte do vocabulário matemático e científico. Então aí entra o nosso papel como professor, trabalhar com esse vocabulário técnico em sala de aula, né? Muitas vezes, nas minhas aulas de física, eu faço esse paralelo com os alunos do vocabulário informal para o vocabulário formal, né? Então, muitas vezes, termos, palavras, conceitos que a gente usa no nosso dia a dia como uma definição, quando chega dentro da física, ele muda completamente esse conceito. Ele é justamente o oposto daquilo que é trabalhado no dia a dia. E aí me vem à mente agora, por exemplo, o conceito de instante, o conceito de intervalo, quando a gente está falando de tempo, dentro do movimento, dentro da física. Então, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente usa o termo de instante quando a gente quer pedir para alguém aguardar, dar uma pausa. Espera aí um instante, enquanto eu vou resolver algo. E aí, dentro da física, a gente tem um instante não sendo um intervalo, não sendo a duração de uma pausa, mas sendo um momento, a marcação do horário em que o fenômeno está acontecendo. O outro conceito é o conceito de intervalo, que aí traz no nosso dia a dia o conceito de pausa. Geralmente a gente chama o recreio da aula de intervalo. A pausa do filme para os comerciais de intervalo. E o intervalo para a física não é a pausa, não é a parada do tempo do filme ou da aula, mas sim a duração daquele fenômeno. Então, quando a gente fala qual é o intervalo de uma aula, geralmente o aluno que não estudou física ainda, ele responde o horário do recreio. E o intervalo de uma aula é o tempo que está durando a aula. Então, é muito importante para ajudar o aluno a executar essa primeira fase, segundo Polya, das etapas de resolução do problema, que o aluno tenha esse vocabulário técnico bem trabalhado pelo professor em sala de aula. Já na segunda fase, o aluno ele começa a estabelecer um plano
para a resolução daquele problema. Então, ele começa a mentalizar que formas ele poderia utilizar para resolver aquele problema. Então, o mesmo problema ele pode ser resolvido por regra de 3, pode ser resolvido utilizando uma equação ou outra equação, pode ser resolvido simplesmente justificando. Então, eu vejo muitos colegas professores de física, de matemática, tirando o ponto dos alunos quando vão corrigir as avaliações, porque não resolveu o problema proposto da forma que ele ensinou o aluno a resolver em sala de aula, da forma com que foi trabalhado em sala de aula. E aí, muitas vezes, eu questiono esses meus colegas, mas a forma com que ele fez está errada? Se não está errada, por que o aluno está sendo penalizado por isso? Então, o mesmo problema, ele pode ter diversas soluções e todas igualmente corretas, né? Então, a gente muitas vezes poda o aluno da sua criatividade, de elaborar novas estratégias para a resolução do problema, porque a gente exige do aluno que ele resolva daquela forma. Mas muitas vezes não se faz necessário disso. Tá, tudo bem, o aluno, a gente sabe que o aluno ele consegue muitas vezes se apropriar da resposta. Às vezes a gente põe numa prova uma questão que já foi resolvida em sala de aula. O aluno lembra da resposta, mas não sabe chegar até ela, e aí faz aquele desvio danado, ou então cria resoluções das mais esdrúxulas possíveis, e a gente ali não tem que aceitar aquela resolução porque ela não tem uma justificativa plausível. Mas se a resolução foi correta, seguindo todas as teorias na matemática, foi seguindo todos os princípios matemáticos e físicos, por que o aluno tem que ser penalizado por isso? Né? Então, eu acho que o professor que usa dessa estratégia, usa dessa atitude de penalizar o aluno, porque não utilizou a sua estratégia de resolução, ele tem que rever os seus conceitos, tá? O pessoal aí fazendo alguns comentários aqui no chat, teve uma reprovação na graduação por isso. Pois metodologias antiquadas, no meu ponto de vista, tá? Respeito meus colegas, mas não concordo e até acho um pouco estranho, né? A gente está já tão avançado nos estudos dos ensinos, nas áreas de ensino, e a gente ainda tem colegas que utilizam dessa abordagem, dessa forma de avaliar antiquada e até ultrapassada, tá? De acordo com o Poli, também a terceira fase de execução de resolução de um problema consiste na execução do seu plano. Então, o aluno mentalizou, pensou numa estratégia de resolver, e aí ele vai lá e executa. E aí, como vocês podem ver, em cada uma dessas fases, envolve aqueles sentimentos, né? Como foi dito aí nos slides anteriores, que envolve aí as resoluções do problema. O aluno ele fica ali mentalizando, angustiado, sem saber, concentrado, tentando entender o que está sendo o problema. Depois, quando ele vai tentar estabelecer o plano, começa um pouco de angústia, de ansiedade. Se ele tem dificuldade em pensar em algo, começa a dar uma aflição. Mas aí, quando ele consegue pensar numa estratégia, já fica aí a esperança, até mesmo a empolgação para tentar executar o plano. Quando vê o seu plano sendo executado, e aí a satisfação na resolução desse problema, tá? E, por fim, a quarta fase, e talvez uma das mais importantes de todas as fases da resolução do problema, que é examinar a solução obtida. Então, muitas vezes o aluno pensa, né, compreende o problema, estabelece um plano, executa, chegou a um resultado e já parte para a próxima questão sem executar essa quarta fase. Muitas vezes por culpa da própria avaliação, o Enem tem um tempo limitado para ser executado, as nossas avaliações elas também têm um tempo limitado para ser executado, mas é muito importante que a gente trabalhe com os nossos estudantes essa quarta fase, que é aí onde o aluno vai pegar a sua solução do problema e, primeiro, fazer a autocrítica, né? Saber autocriticar, será que o que eu fiz está coerente? Será que realmente isso que eu fiz não está infringindo nenhuma lei matemática, física, química ou biológica? Será que essa solução que eu realizei poderia ser aplicada em outra problemática? Então, essa fase é onde a gente faz com que o aluno realmente fortaleça e sedimente o seu aprendizado daquele conteúdo abordado no problema, tá? E aí, pessoal,
É isso que, em resumo, trata a parte de resolução de problemas, tá? Com isso, eu finalizo aqui a apresentação bem simplificada. Eu gostaria de ter mais tempo para apresentar para vocês exemplos, para que a gente pudesse abrir aqui a discussão, para que vocês pudessem exemplificar situações em que vocês vivenciaram, mas para também não ficar muito cansativo, eu vou deixar esse momento para o momento assíncrono, né, para que a gente possa fazer isso nos fóruns e também nas atividades que vão ser propostas lá no ambiente, tá certo? Vou agora abrir uns 5 minutinhos aqui para quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. E aí, se não tiver ninguém, a gente finaliza e aí nós já temos aí a proposta aí, a capa para o nosso segundo slide, ou para o nosso segundo encontro, que será daqui a 2 semanas. Obrigado, Geisa. Francisco, meu microfone não está ligando, não tem problema. Pode escrever aqui no chat, Francisco. No bate-papo mesmo, que a gente vai tentando se comunicar por aqui. Cadina. Obrigado pelo retorno aí. É importante a gente ler isso. Ok, então, pessoal. Então, já que a gente vai finalizando por aqui, agradecer aí as palavras de vocês, de retorno aí, de feedback da minha aula. Muito feliz em estar lendo essas palavras de vocês. E estou à disposição. Já coloquei o meu e-mail lá em cima, caso vocês queiram falar alguma coisa, queiram comentar mais alguma coisa. Fica aqui a minha gratidão. Desejar a vocês boa noite. Até o próximo encontro. E até os momentos assíncronos durante essas 2 próximas semanas. Valeu, boa noite, até a próxima.